Um bom dia a todos, que Deus vos abençoe de forma especial. Aproveitando que nós estamos de pé, abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, e o versículo de número 28. E também Lucas, mesmo livro, um pouquinho mais para frente, capítulo 22, versículo 24. Capítulo 7 do Evangelho de São Lucas, versículo 28, e também o capítulo 22 e o versículo 24. E que o nosso Senhor Jesus, nessa manhã, venha a ser glorificado, tanto aqui na igreja, no plenário, na nave da igreja, quanto nas classes, quanto no berçário, quanto no DCM, em todos os lugares que nós estamos aqui na igreja, que o Senhor seja glorificado e dirija a cada professor de forma especial. Deus abençoe com o pastor Cleomar, em nome de Jesus, obrigado pelo convite, que Deus te abençoe sempre, com o pastor Wesley, com o pastor Eduardo que está viajando. Deus abençoe esses guerreiros, e Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, de forma especial. Deus abençoe os nossos companheiros aqui do altar, os obreiros, obreiras, cada irmão e cada irmã. Lucas capítulo 7, versículo 28. Todos encontraram? Glória a Deus. Também quero deixar aqui meu agradecimento ao nosso pastor, sempre, que Deus abençoe o nosso pastor em nome de Jesus. Depois mande uma mensagem de Feliz Dia dos Pais, faz a diferença, sempre faz, tá bom? Vai ser uma bênção. 7:28 de Lucas, diz assim: E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Capítulo 22, do mesmo livro, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: E houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós será como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Que o nosso Senhor Jesus seja em tudo glorificado, e que o Senhor nos dê todas as palavras dos céus, que o Senhor fale conosco e nos dirija em tudo, e quem crê diga amém, e tome seu assento glorificando o Senhor, e exaltando porque Ele vive e reina para todos sempre. Deixo aqui minhas considerações a todos os papais, que Deus abençoe cada um, e você que já não tem o seu papai, e nesse dia tem aquela lembrança, meu paizinho já partiu para a eternidade também, e não se esqueça que seu pai, segundo a graça e misericórdia de Deus, fez o que podia fazer. Fica a gratidão, fica a saudade, mas lembre-se disso, você teve um pai, se teve a oportunidade de honrá-lo, honrou, se não teve, já passou, e o que foi, já foi. Olhe para Jesus e glorifique o nome dele. Aleluia! Meus irmãos, estive orando e pedindo umas direções para o Senhor. E às vezes como é difícil nós termos uma direção. Oramos, e o Senhor me trouxe ao coração essa palavra, e eu quero ministrar nessa manhã, segundo a misericórdia do Senhor, porque sem Ele não somos nada, sobre o tema, quem é o servo? Aleluia! Qual é o tema? 1, 2, 3? Quando nós olhamos para a vida de João Batista, é muito fácil nós identificarmos a vida de um servo. Nós sabemos que João Batista foi aquele que veio preparar o caminho para o Senhor. Nós olhamos e tiramos muitas lições da vida desse homem, e nós vamos meditar um pouquinho nessa manhã sobre isso. Primeiro texto que nós lemos, Lucas capítulo 7, versículo 28, ele vai falar sobre uma declaração de Jesus a respeito de dúvidas que o João Batista ele tinha. E Jesus ele esclarece essas dúvidas, e ele logo traz essa declaração sobre a pessoa de João Batista. Quem é João Batista?
E Jesus vai falar isso de forma maravilhosa: dentre os nascidos de mulheres, não há ninguém maior que João Batista. E se Jesus ficasse só até aqui, isso já nos chamaria muito a atenção. Porque imagine, Jesus ele falar isso de alguém, é muito forte, é uma declaração verdadeira, porque nós sabemos que o nosso Senhor ele não mente. É uma declaração enfática: não há homem nascido de mulher como ou igual João Batista. Só que Jesus ele não para por aí. Jesus ele diz: mas o menor no reino de Deus será maior do que ele. E isso já nos ensina muitas coisas. O menor no reino de Deus já será maior do que ele. Quando nós olhamos para a vida de João, nós identificamos, como já citei aqui, que ele é um servo de Deus. E os servos, ainda que sejam os menores aparentemente aqui na terra, eles são considerados os maiores nos céus. No Lucas capítulo 22, que nós fizemos leitura também, versículo 24, nós olhamos aqui os discípulos entrando em contenda a respeito de quem seria o maior. E isso, essas situações de comparações, são situações que nós temos no nosso dia a dia. Só que o que Jesus está nos ensinando é que na vida cristã não existe o maior. Na vida cristã não existe o mais importante. Na vida cristã não existe aquele que é o melhor, aquele que se destaca. Só existe um que reina e vive para todos sempre. E o nome dele não é o pastor Marcelo. O nome dele não é o seu nome. O nome dele é Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. E Jesus começa a ensinar os discípulos. Jesus conhecia o coração de cada um. Jesus ele olhava para as pessoas e ele sabia a intenção do coração. Então Jesus julgava as pessoas não de acordo com a aparência. Jesus julgava de acordo com a intenção do coração, o real motivo. E Jesus ele traz esse exemplo: quem é o maior quando todos estão sentados em uma mesa? Aquele que é servido ou aquele que serve? E a lógica diz: aquele que é servido. Jesus ele fala isso. E Jesus ele fala para os discípulos e nos ensina: mas no meio de vocês vai ser diferente. O maior não vai ser aquele que é servido, mas o maior é aquele que serve. Aleluia. Na vida cristã nós vamos encontrar propósitos, direções, sentidos. Mas se nós queremos glorificar o nome do nosso Senhor Jesus, nós nunca vamos buscar um reconhecimento humano. Nós nunca vamos buscar o aplauso passageiro dos homens. Nós vamos entender as palavras do nosso Senhor. Nós não buscamos ser vistos, nós não buscamos ser lembrados, nós buscamos apenas servir, porque esse foi o exemplo do nosso Senhor Jesus. João capítulo 13, Jesus ele nos dá um exemplo de humildade, e que nós devemos buscar todos os dias na nossa vida. Jesus ele começa a lavar os pés dos discípulos. E Pedro naquele momento ele diz: Senhor, longe de mim que o Senhor lave os meus pés. E Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E Pedro diz: então lava o corpo inteiro. E Jesus diz: não, eu quero lavar só os pés. É necessário que se lave só os pés, porque pés fala de caminho. Jesus estava fazendo uma nova história na vida deles. E Jesus ele se dobra, ele lava os pés dos discípulos, e ele ensina que aquele que quer fazer a diferença não é aquele que sobe nesse aspecto, mas aquele que se humilha e serve aquele que está ao seu lado. Nós olhamos para a igreja da atualidade e nós não encontramos necessidade maior do que essa: servir com as motivações corretas, com o coração inteiro. Eu posso pastorear uma igreja durante a minha vida inteira. Eu posso servir os meus irmãos aparentemente minha vida inteira. Posso pregar a palavra do Senhor, mas eu posso chegar na presença do Senhor e correr o risco dele olhar para mim e dizer: você não me serviu com o seu coração. Você não me serviu com a sua essência. Você não me serviu da maneira que eu te ensinei. Nós corremos esse risco. Lucas capítulo 7, 22 a seguir. Em teu nome, Jesus, expulsamos demônios. Em teu nome profetizamos. Em teu nome fizemos muitas e muitas coisas. E Jesus, olhando para eles, disse: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade.
E iniquidade fala do coração, do pecado do coração, aquilo que está dentro, aquilo que ninguém vê. Nós corremos esse risco, mas que nessa manhã, através dessa simples palavra, o nosso Senhor nos dê a graça de nós sermos servos e servas que vão glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! O que significa a palavra servo? Nós já temos essa concepção muito bem formada e eu só vou refrescar a sua memória. Vem da palavra doulos no original, que significa um escravo, aquele que é obediente, aquele que não tem vontade. Parece um pouco agressivo nesse tempo, né? Um tempo onde todo mundo quer ter opinião, quer ter liberdade, quer ser ouvido, mas a palavra servo, ela é literalmente ao contrário. Quando nós falamos que nós somos servos do Senhor Jesus, nós estamos dizendo: eu não tenho opinião, eu não tenho sonhos, eu não tenho objetivos, eu não tenho vontades. A minha vontade é a vontade que Ele tem para mim, é ter o desejo dEle em mim, é ser obediente ao meu Senhor. E o apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele nos ensina de forma especial. Ele diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que ele está dizendo é: eu não tenho vontade porque eu sou servo do Senhor, eu sigo a vontade do meu Senhor. E a pergunta que fica para nós é: quem é o servo então? Que lições nós podemos tirar da vida de João Batista? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós não somos servos por nossa aparência, não somos servos por nossa intelectualidade, nós não somos servos de acordo com uma lógica humana e terrena, não somos. Não somos servos porque trabalhamos, não somos servos porque estudamos, não somos servos porque nós temos o título de doutor que vai antes do nosso nome. Nós não somos servos por causa daquilo que os homens nos chamam e nos definem. Nós somos servos por aquilo que o céu nos define. João Batista, ele estava no deserto, Anás e Caifás no templo, mas a glória de Deus se manifestou no deserto, e o servo do Senhor estava pregando as palavras do Senhor no deserto, no lugar que não era lógico. João Batista poderia ser considerado um homem não intelectual, se vestia de forma diferente, tinha uma alimentação diferente, ele não era nada lógico, mas Deus estava se manifestando através da vida de um servo. Ele olhou para o templo estava cheio de sacrifícios, de ofertas, de rituais, mas não tinha a presença dele lá. E Deus decidiu manifestar a sua presença e levantou esse servo no meio do deserto, que começou uma obra, preparou um caminho e glorificou o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem busca ser o maior, pastor, quem busca ser o maior, como no texto de Lucas capítulo 22, são aqueles que vivem em contenda. Os discípulos estavam em contenda, eles estavam discutindo, porque quem é o maior sempre vai querer discutir e provar para alguém que tem que ser o maior. E quem não quer ser, meu irmão, não entra em discussão. Por isso que em questões teológicas, questões de conceitos bíblicos, eu prefiro entrar somente naquilo que diz respeito à salvação, porque é o importante. Nós não perdermos os céus e não perdemos o caminho dos céus, mas entrar em debate bíblico, em discussões teológicas por outras coisas, é perder tempo. Nós não podemos perder tempo. Quem busca aparecer, não aparece nos céus, mas quem busca diminuir diante da presença do Senhor, glorifica o nome dEle. Aleluia! Primeiro, quem é o servo? Servo é aquele que sabe quem é em Deus. Glória a Deus por isso. João capítulo 1, versículo 20, a Bíblia diz que João Batista confessou e não negou, dizendo: eu não sou o Cristo. Ele tinha uma concepção definida de quem ele era, uma identidade, ele sabia quem ele era. Quando nós entendemos isso, meus irmãos, nós não buscamos ser como o irmão é, nós não buscamos ser no sentido da identidade da pessoa, de imitar a pessoa, a não ser a fé, a não ser o bom costume. Nós buscamos imitar a Jesus, porque nós sabemos que Ele é o nosso exemplo maior. E claro que nós tomamos os bons exemplos que temos no nosso meio, mas eu sei quem eu sou.
Eu sei para o que Ele me chamou. E eu não busco roubar a glória que somente pertence ao Senhor Jesus Cristo. Porque eu sei que eu sou o servo e Ele é o Senhor. Eu sei que eu sou o vaso e Ele é o oleiro. Eu sei que Ele manda e eu obedeço. Eu sei que quem está aqui para servir sou eu, e eu não espero mais nada, eu já sei o que eu tenho que fazer. Então o servo é aquele que sabe quem é em Deus. Então, porque ele sabe quem é, ele conhece o seu lugar, e ele tem uma identidade definida, e por causa disso ele não tenta roubar a glória de Cristo. Ele não tenta tomar o lugar de Cristo. Ele não tenta ser um mediador, ele não tenta ser o Senhor da sua vida, ou o Senhor da vida dos outros. Mas ele sabe que só há um Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então ele não rouba nada. Ele sabe o que o apóstolo Paulo escreveu, 1 aos Coríntios 10, 31, que quer comam ou quer bebam, ou quer que façam outra coisa, façam isso para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Eu sei quem eu sou. Eu sei porque quem eu sou, o que eu não devo fazer. E o que eu não devo fazer é roubar aquilo que somente pertence ao Senhor. Nós temos vivido os dias difíceis, dias duros, dias de intensos combates espirituais e físicos, naturais e sobrenaturais. E uma coisa que nós temos percebido nesses dias que nós estamos enfrentando, que literalmente aquilo que a Bíblia nos diz que irá acontecer, está acontecendo. Nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmos, desonrarão os pais e as mães, serão mais amigos das riquezas e dos prazeres do que amigos de Deus. E uma das coisas que nós podemos acrescentar é que os homens roubariam aquilo que é do Senhor, ou pelo menos tentariam roubar aquilo que pertence ao Senhor, que é a glória que é somente dada a Ele. Nós temos visto pessoas que por causa da sua posição, da sua influência, elas tentam trazer a fama para si, o reconhecimento para si, a glória para si, mas o servo ele não busca, o servo ele não procura, o servo ele somente está disponível à voz do Senhor, e aquilo que o Senhor mandar ele faz. Ele sabe quem ele é, ele não busca outro lugar senão a vontade do Senhor na sua vida. Então, meu conselho para a tua vida nessa manhã, se eu puder dar conselhos, claro, não roube a glória que pertence a Jesus. Naquela casa quem manda é Jesus. Eu lembro de um irmão muito querido, não vou citar o nome por educação, e ele brincando com a sua filha, ele disse: quem manda nessa casa? E ela: mamãe. Menino, você vai apanhar. Quem manda nessa casa? Fala papai. E ela: Jesus. E é verdade. Quem é que manda na casa que você mora? Quem é que manda lá no trabalho, no papel que você desempenha lá dentro, dentro das suas limitações, da sua vida, que é o que você corresponde, o que é seu, não o que é dos outros? Quem é que manda nesse ministério? Quem é que manda nesse coração? É Jesus. Ele é a razão de todas as coisas. Eu preciso que você entenda nessa manhã, que quando nós tomamos decisões, sem a vontade de Deus ser feita na nossa vida, ser cumprida nas nossas vidas, nós estamos roubando aquilo que é do Senhor. O controle da nossa vida, ele pertence ao Senhor. Ele pertence unicamente e exclusivamente ao Senhor Jesus. Quando nós fizemos a oração do arrependimento, a oração quando nós aceitamos Jesus, nós estamos dizendo: Senhor, eu entrego o meu coração, minha alma, minha mente, tudo ao Senhor, e reconheço que Tu és o Senhor e o Salvador da minha alma. Escreve o meu nome no livro da vida, dá graça, confirma, salva, guia e dirige em todas as coisas. Por quê? Porque Ele é quem manda a partir desse momento. Eu me atrevo a fazer algumas perguntas para nós aqui nessa manhã. Quem é que está governando este coração? Quem é que está ordenando nesse coração? É muito perigoso
porque a voz da alma, segundo Watchman Nee escreveu no livro O Poder Latente da Alma, a voz da alma, ele diz que a voz da alma, ela imita a voz de Deus. E há uma linha muito fina. Se nós não temos um discernimento do Senhor a respeito da vontade dEle, quando nós vemos, nós já passamos para o outro lado. E o sentimento toma conta daquilo que é a vontade de Deus. E nós corremos esse risco. Há um perigo quando nós temos o desejo desenfreado de muitas coisas e não tomamos consciência de qual é a vontade do Senhor para a minha vida. Você congrega nessa igreja, se você puder ter essa certeza, se você congrega nessa igreja segundo uma vontade e uma direção dos céus, sim ou não? Sim, se não, não fale, né? Glória a Deus, estou forçado aqui, pastor. Tá, não, ninguém te acordou hoje de manhã e pôs uma arma na sua cabeça para você vir na igreja. Você veio porque você entendeu que a glória é para ser dada ao nome dEle. E você está aqui para glorificá-lo. Você está congregando aqui por causa da vontade de Deus? Se um dia você ter o desejo de sair desta igreja, você estará saindo segundo a vontade de Deus? Porque essa é a certeza que nós temos que ter. Há um perigo de nós sermos contrariados, ofendidos, e temos esse desejo, mas corremos o risco de sermos guiados pela nossa alma e não pela voz do Senhor. Não podemos tomar aquilo que pertence ao Senhor. Este culto aqui, ele não é para nós. Este culto aqui é para o Senhor. Cada oração que você faz não é para benefício seu próprio, apesar de que você é beneficiado com cada oração que você faz. Mas essa oração é feita ao Senhor. O jejum que você faz primeiramente é para o Senhor Jesus, mortificando sua carne, para que o Espírito Santo seja vivificado na sua vida. Sua vida, meu irmão, minha vida, nossas vidas, só tem sentido quando nós estivermos na presença de Deus, seguindo a vontade dEle e glorificando o nome dEle. Aleluia. Filipenses 2:3, por isso que o apóstolo Paulo ensina: nada façais por contenda ou por vanglória. E no versículo 5 ele diz: que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual é? Ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou a sua forma divina, humilhando-se a si mesmo, fazendo-se menor, para que por causa do nome de Jesus, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o sentimento do servo. Eu sei quem eu sou, eu nasci para glorificar o nome de Jesus. Eu sei quem eu sou, eu vou adorar o Senhor a minha vida inteira. E vem dificuldade, mas eu adoro. E vem enfermidade, mas eu glorifico. E vem os momentos difíceis, as tempestades da vida, mas eu sei que quem tem a última palavra da minha vida é Ele, porque eu sou o servo do Senhor, e eu quero fazer a vontade do Senhor. Eu não quero tomar a glória de Cristo, eu não quero dizer que não vai dar certo amanhã, eu não quero dizer o que vai acontecer, porque eu não tenho o controle e o domínio do amanhã, mas eu sirvo ao Deus que tem. Por isso eu digo: Senhor, faz em mim a tua vontade, glorifica em mim o teu nome, porque eu quero viver para a tua glória. Por isso há um perigo nós tomarmos o lugar de Cristo. E quando nós tentamos tomar o lugar de Cristo, nós nos tornamos um anticristo. Como assim? Porque todo aquele que tenta roubar o que é de Jesus, se torna inimigo de Jesus. Por isso, Tiago, ele vai ser bem enfático, e ele vai dizer: qualquer um que quer ser amigo do mundo, ele se tornará inimigo de Deus. Nós temos que entender. O apóstolo João, na sua primeira carta, versículo 18, ele diz que muitos têm se tornado anticristos. Por quê? Porque já não seguem mais a vontade de Cristo.
já não tem mais o Evangelho de Cristo como padrão, como modelo, já não segue mais a pessoa de Jesus. Eu não estou aqui pregando a minha opinião, não estou aqui pregando a cultura de onde eu fui criado ou onde eu nasci. Eu estou aqui pregando a palavra de Cristo, o Evangelho da verdade, contrariando muitas coisas que estamos vivendo nesse mundo. Por quê? Porque no reino do Senhor não é a vontade do Marcelo, não é a vontade do irmão ou da irmã, é a vontade do Senhor, porque Ele é o Rei e nós somos os seus súditos. Aleluia! Sabem quem são? Não roubam a glória de Cristo. E sabem que foram chamados com um propósito. João capítulo 1, 23, João Batista vai dizer: eu sou a voz do que clama. Ele tem essa percepção: eu não sou aquele que clama. Eu não sou aquele que está clamando. Eu sou apenas a voz daquele que está clamando. Eu sou apenas um canal para que o Senhor seja glorificado. Eu prego a palavra que não é minha, é do Senhor. Eu batizo não em meu nome, mas em nome do Senhor. Eu não sou o Cristo. Como isso é lindo, meu irmão. Como isso é especial. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem Ele é e eu sei quem eu sou. Eu sei que Ele me chamou com um propósito. O propósito de servi-lo. Você tem o desejo de servir ao Senhor? Certeza. Posso falar mesmo? Quando eu fui consagrado diácono, eu não lembro quando foi, eu sei que faz mais ou menos uns 11 anos. Eu tinha 1 ano de convertido. Eu botei uma coisa na minha cabeça: eu não sou diácono só na igreja. Eu sou diácono dentro da minha casa. Eu sou diácono no lugar em que eu estou. Porque eu não fui consagrado para ser. Eu sou e fui consagrado. Entende? Eu sei quem eu sou. Ele me chamou com propósito. Então eu vou servir. E depois que eu fui consagrado pastor, já vão se cumprir 2 anos. Agora semana que vem eu tenho que ir para a convenção para eles orar por mim e reconhecer. Mas eu já pago as mensalidades. Aleluia. Né? Eu tenho essa percepção. Eu sou pastor, mas eu não deixei de ser o presbítero. Eu não deixei de ser o diácono. Eu não deixei de ser o auxiliar. Eu não deixei de ser o irmão Marcelo. Eu não deixei de ser uma pessoa normal. Eu sei quem eu sou. Ele me chamou foi para servir. Ele não me chamou para aparecer. Ele não me chamou para brigar com os irmãos. Ele não me chamou para fazer fofoca na igreja. Ele não me chamou para fazer a minha esposa de escrava dentro de casa e ela tem que fazer tudo. Não. Eu sou diácono lá em casa. Eu sirvo dentro da minha casa. Eu sou servo do Senhor dentro do meu lar. Eu sou servo do Senhor aonde eu estou. Eu não preciso que alguém me mande, porque eu sei quem eu sou. Aleluia. Eu tenho certeza que esse pátio da igreja nunca mais estará sujo. Eu tenho certeza que nós vamos passar pelas calçadas da igreja, se tiver um papelzinho eu vou parar o carro, eu vou descer, porque ninguém está me vendo, é aí que eu vou glorificar o nome de Jesus. Eu tenho certeza que tem maridos aqui nessa manhã que vão chegar em casa e vai dizer para a esposa: fica descansando aí, porque hoje quem vai fazer o almoço vai ser eu. Aleluia, glória a Deus. As irmãs dão glória e os irmãos estão, o Marcelo está me pondo na prova hoje. Meu irmão, se nós não servimos aquilo que é normal, como nós vamos servir naquilo que é anormal? Se eu não sou fiel no pouco, como serei fiel no muito? Se eu não sirvo em casa, por que eu vou servir na igreja? Se eu não sirvo aqui na igreja, como vou servir em outro lugar, esperando ser enviado? Eu não sou servo porque as pessoas oraram por mim e me consagraram. Eu sou servo porque o Senhor me consagrou, porque Ele me chamou. Eu tenho certeza disso. Eu não espero alguém me chamar. O pastor Marciano, ele diz que a nossa visão, ela é convidativa. Como assim?
Se eu vejo um problema, então quer dizer que eu fui chamado para resolver aquele problema. Aleluia. Então eu tenho certeza que ninguém mais vai ficar reclamando das coisas aqui. Viu? Sua função é fazer. Eu vi que está sujo, eu vou limpar. Eu vi que está fora do lugar, eu vou organizar. Eu não preciso de ajuda no sentido de chamar alguém e cobrar de alguém. Eu preciso eu mesmo ter o entendimento que eu sou o servo e que o Senhor está me vendo. Qual é o problema? O problema é que hoje nós não sabemos quem nós somos. Porque faltou copo no bebedouro, eu tenho que ir lá e chamar alguém para colocar o copo. Porque quebrou um copo em casa, eu tenho que chamar outra pessoa para limpar. Por que tu quebrou, meu irmão? Vai lá e junta, aleluia. Porque eu tenho problemas, e eu devo buscar ajuda sim, mas a primeira atitude é sua. Quando nós vamos acompanhar pessoas, e isso é normal em igreja, nós aprendemos aqui com nossos pastores. Vamos entrar no propósito de oração e jejum, vou te ajudar. Passou uma semana, e aí? Está orando? Não. Está jejuando? Não. Aí eu sou bem carinhoso, eu pergunto, e o problema é de quem? É meu. E se tu não fizer nada, quem que vai fazer, meu querido? Se você não faz por onde, como diz lá na minha terra, se tu não toma a decisão, ninguém vai mudar a sua vida. As coisas não vão cair do colo. Elas não vão vir na sua mão. O homem não pode receber nada se no céu não for lhe dado. Então busque o céu. Busque o Senhor. E aí é tão bom quando a pessoa ora, ela jejua, e ela tem a consciência que ela foi chamada para servir. E aí passa uma semana, você conversa com essa pessoa, e ela vai te dizer, eu orei, eu jejuei. Eu quero dizer para o pastor, que Deus já falou comigo através da palavra aqui nessa noite. Eu quero dizer que o Espírito Santo me visitou, me deu um sonho, me deu uma visão, renovou a minha alma enquanto eu orava. Aleluia. É tão bom quando nós sabemos quem nós somos. Nós não precisamos humilhar ninguém, nós não precisamos roubar o lugar de ninguém, porque eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é, eu sei para o que eu fui chamado a fazer. João Batista disse, eu não sou a voz, eu não sou aquele que clama, eu sou a voz do que clama. Porque Cristo é aquele que clama, e Ele anuncia a graça salvadora por meio da fé. E agora quando nós tentamos clamar, nós somos apenas um eco anunciador da desgraça. Porque quando nós roubamos o lugar de Cristo, nunca vamos conseguir. Tentamos roubar o lugar de Cristo, nós não temos identidade, nós não temos um propósito, nós não temos um lugar, e nunca vamos chegar em lugar nenhum. Eu não quero ser um eco, eu quero ser apenas a voz daquele que clama. Por isso o apóstolo Paulo, ele é muito claro, ele diz, sede meus imitadores, 1 Coríntios 11, como eu sou do Senhor Jesus, sede meus imitadores, o padrão é Cristo, me sigam até o momento em que eu seguir Jesus. Se vocês se espelham em mim, é o que ele está dizendo, porque eu ganhei vocês, então eu quero que vocês imitem Jesus, porque foi Ele que mudou a minha vida. Eu sou a voz, mas Ele é aquele que clama. Eu sou o servo, mas Ele é aquele que tem o poder. Nós não estamos aqui nessa manhã por causa de um mérito nosso, não estamos aqui nessa manhã por causa do trabalho que nós fizemos, estamos aqui nessa manhã porque entendemos que Ele fala, Ele ordena, Ele é o Senhor e nós estamos aqui para glorificá-lo. Isaías 49:6, a Bíblia diz e fala de uma expressão que mexe com o meu coração. Pouco és que sejas achado, meu servo. É pouco. O servo útil faz apenas aquilo que é mandado. O servo inútil, perdão. Mas o útil ele faz muito mais. O sentimento de alguém que deseja servir o Senhor é esse.
pouco és que sejas achado meu servo. Parece que tudo que eu faço é pouco, diante da necessidade que eu vejo à minha volta. Parece que tudo que eu estou fazendo é pouco, diante daquilo que Ele já fez por mim. Parece que tudo que eu estou pregando é pouco, porque não alcançou ainda a vida daqueles que estão lá fora, esperando uma transformação, uma palavra, uma chave que vai abrir a porta da salvação. Parece que é pouco. Por isso não me glorio, que nem disse o apóstolo Paulo, senão nas minhas fraquezas. Por isso eu me glorio em Cristo Jesus, e tenho por perda como esterco todas essas coisas, meus estudos, meu reconhecimento, os méritos que eu obtive por aquilo que eu mesmo pude fazer, eu reputo como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Aleluia. Primeiro, sabem quem são em Deus, não roubam a glória de Cristo, porque sabem que foram chamados com propósito. Segundo, apontam para Cristo. João capítulo 1, 29, João Batista olhou para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Apontamos para Cristo quando somos servos de Cristo. Nós estamos aqui, recebemos um elogio e falamos assim: glória a Deus. Eu lembro de John Bunyan, que escreveu o livro Peregrino, e ele diz que ele estava pregando, e ele desceu do altar, e o irmão falou assim para ele: mas que palavra, você prega muito bem. E ele disse assim: o diabo já me disse isso. Nós corremos um risco. A Bíblia diz no livro de Provérbios que nós somos provados pelos elogios. Cuidado com a vaidade humana. Se pregamos, se cantamos, se fizemos, se servimos, é para a glória de Jesus. E eu não digo que é por mim mesmo, eu aponto para Cristo. Eu glorifico o nome dEle. Eu não sou mais, eis aí o Cordeiro de Deus. Eu lembro das primeiras vezes que eu preguei. Oh, meu irmão, que desastre. Eu lembro da primeira pregação, cego Bartimeu. Quando eu falei algumas verdades, e eu lembro que um irmão chegou para mim no final e disse assim: se você pregar desse jeito, você nunca mais vai pregar na sua vida. Só porque eu preguei contra a prosperidade, eu nem sabia de nada. E tremi, irmão. Eu era muito tímido, você imagina, muito introvertido. Depois que eu aceitei Jesus, Ele foi me curando, me libertando. Eu ficava vermelho só de pensar que eu ia tomar o microfone. Agora eu fico vermelho só quando eu estou no microfone, aleluia. Mas antes era de pensar, vamos melhorando, né? E Jesus curou muitas coisas no meu coração, está curando e vai curar. E eu pensei assim: Jesus, mas o Senhor que me deu essa palavra não tinha conhecimento. Não, até hoje eu não me considero uma pessoa que tenha conhecimento, porque ninguém sabe tudo. Nós somos seres humanos em construção. Por isso todo dia eu vou para a Bíblia, todo dia eu vou para a palavra, todo dia eu busco o meu Deus, porque eu sei que sem Ele eu não posso nada. Não posso nada. E eu lembro das primeiras oportunidades. As palavras: não vai pregar nunca mais. Eu digo: então tá, né? Depois veio o segundo convite. Já fizeram agenda para mim até onde eu não fui, irmão. Um dia eu abri o Facebook e vi meu nome num cartaz, isso faz uns 10 anos atrás. Digo: mas ninguém falou comigo que eu ia pregar lá. Botaram a fotinho minha lá, e eu fui descobrir quando eu entrei no Facebook. E eu digo: não vou nem estar aqui. Na época eu estava indo viajar para o Uruguai. Procurei o irmão que era o responsável e falei: como é que tu me bota para pregar no lugar que eu nem vou estar, na data que eu não estou aqui, sem falar comigo, irmão? Difícil. Aí o irmão pediu desculpa, glória a Deus. Mas, meus irmãos, tudo que fizemos deve apontar o nome do Senhor. Tudo, tudo, tudo. Palavras, ações, sentimentos, emoções. Como nós vivemos o século das doenças psicossomáticas, nós temos que guardar muito mais o nosso coração sobre sentimentos, sobre emoções, a respeito daquilo que está dentro. Por quê? Porque o diabo ele não vai trabalhar primeiro fora, ele vai lutar contra você lançando sentimentos. Eu lembro que um dia eu estava em Oviedo, e eu orando no meu período de oração da manhã,
E o Senhor me disse: repreende seta nos sentimentos. Estava orando para uma pessoa e Deus me deu essa direção. E eu orei: Senhor, repreende seta na mente e nos sentimentos. Queima todo o mal, liberta, cura, faça as obras. E eu guardei isso, porque Ele não pode te forçar a fazer, mas Ele pode lançar um sentimento através de uma seta e fazer você ter aquela ação. Por isso o apóstolo Paulo fala aos Coríntios que nós não podemos ignorar os seus ardis, falando do diabo. O que é um ardil? É uma seta. E aí você desperta pela manhã e não tem ânimo para vir para a casa de Deus. Cuidado. E aí tem um momento da oração, vai dando um desânimo, um sono, um cansaço. Cuidado. E aí chega o momento da oração em casa, e o Espírito Santo te chamando, te chamando. E aí vem aquele sentimento: depois eu vou. Cuidado. Nossas vidas devem apontar para Cristo Jesus. Nossos sentimentos devem apontar para Cristo Jesus. Cuidado com a inveja, porque a Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. Cuidado. Cuidado com os sentimentos que têm tomado conta da sua alma. Cuidado com esses complexos que existem dentro de você, porque às vezes nem aconteceu, mas por causa do trauma que o complexo trouxe, você já teve aquele sentimento, e a lembrança que você tem é a lembrança do abuso, do trauma que você teve lá atrás. Cuidado, porque o Espírito Santo, Ele quer te curar, Ele quer te libertar, Ele quer te restaurar de dentro para fora. Nós olhamos para a igreja em geral, nós vemos uma igreja genérica, mas o Senhor quer levantar uma igreja específica, a igreja dos salvos, a igreja dos ceios, a igreja dos servos e servas dele. Apontou para Cristo, todo servo aponta para Cristo, todo servo por meio das suas ações, sentimentos, revela Jesus. Jesus. A Bíblia diz que tudo que nós plantarmos, semearmos, nós vamos colher. Tudo, sem exceções, tanto o mal como o ruim. Lucas 16:10, a Bíblia diz: quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Cuidado, plante coisas boas, plante no seu coração coisas dos céus, e a sua vida irá apontar para o Senhor Jesus. Os servos que apontam para Cristo revelam Cristo, e também estão dispostos a perder para que Cristo ganhe. Eu lembro uma vez, novo convertido, ainda quando eu trabalhava na casa de recuperação, junto com meu pai, eu lembro que uma pessoa me fez muito mal, e o Senhor colocou no meu coração que eu devia chegar até ela e pedir perdão para ela. E aquilo deu um nó na minha cabeça. Eu pensei: mas se ela me fez mal, como é que eu vou lá pedir perdão? Ainda não tinha aquele conhecimento bíblico, né? Aquela luz da palavra. Digo: mas se o Senhor ministrou, eu vou. Fui lá pedir perdão. Deus restaurou a situação, irmão. Por causa disso, eu estou perdendo aparentemente para que Cristo ganhe. Eu tenho certeza que essa casa vai vai ser transformada, porque a partir dessa manhã você vai ter a consciência e a iluminação da palavra, que você não está lá para ganhar, você está lá para, se necessário, perder, para que a sua vida aponte para Cristo e Ele seja glorificado. Tem gente que vai chegar em casa, vai terminar esse culto de escola bíblica dominical, e vai lhe pegar o telefone e vai dizer: feliz dia dos pais, meu pai, e eu quero aproveitar essa oportunidade e pedir perdão para o Senhor, pelas coisas que eu já fiz, pelos trabalhos que eu já dei para o Senhor, e eu quero agradecer o Senhor. Tem gente que vai chegar em casa e vai se consertar com a esposa, o marido com a esposa com o marido, os filhos com os pais com os filhos, empregados com patrões, patrões com empregados. Porque a primeira ação sua deve ser daquele que é cristão. Então, se o problema se manifestou lá, mas você é o crente, você tem a responsabilidade de tomar a iniciativa e dar o perdão vir de você. Ele deve vir de você. Aleluia! E assim você vai apontar para Cristo Jesus.
Marcos 8,35, a Bíblia diz: quem quiser, pois, salvar a sua vida, terá que perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a achará. Aleluia. E as pessoas vão dizer para você: mas você está perdendo, você está pagando a mais, em diversas situações. Mas você vai ter a consciência que você está perdendo, aparentemente, para que Cristo ganhe e seja glorificado. Aleluia. Teve uma pessoa uma vez que me devia 3 mil reais. E ela chegou para mim e disse assim: eu vou te pagar. Eu digo: não precisa, está perdoada a dívida em nome de Jesus. Precisando, estava perto do casamento. Precisando, irmão. Deus nunca deixou faltar nada. Deus nunca deixou de prover. Mas apontamos para Cristo nas pequenas coisas, e nas grandes, e nas médias, para que nós venhamos glorificar o nome dEle. Nós não somos nada sem Jesus, irmão. Nós não podemos nada sem o Senhor Jesus. É por isso que João Batista ele vai dizer: é necessário que Ele cresça e eu diminua. É necessário que Ele apareça e eu desapareça. É necessário que Cristo seja o centro, mesmo que eu seja esquecido. Mas o importante é que Ele seja lembrado e glorificado. Aleluia. Se você lembrar do pastor Marcelo, é só uma lembrança. Mas se você lembrar de Jesus, meu irmão, não será uma lembrança, será uma possibilidade de salvação, de cura, de libertação, de renovo, de batismo com o Espírito Santo, de graça dos céus e o poder de Deus manifesto em sua vida. Aleluia. Terceira característica desse servo. Quem é o servo? Servo é aquele que sabe quem é em Deus. Servo é aquele que aponta a sua vida, seus sentimentos, emoções apontam para Cristo. E terceiro, servos são aqueles que conhecem a Jesus. Oséias capítulo 6, versículo 3, a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia! Como é que está a sua vida de intimidade com Deus? De relacionamento com Deus? De compromisso com Deus? Porque desde o dia que você aceitou Jesus, essa vida ela deve ser crescente. Cada dia mais experiências. Cada dia mais um relacionamento mais íntimo. Não podemos nos acostumar com as águas rasas do Evangelho. Não podemos nos acostumar com as experiências pequenas. Nós temos que entender que o Senhor sempre está nos chamando para mais profundo, e mergulharmos até o fundo desse rio e descobrirmos as riquezas da sua glória. Nós temos que entender que a vida cristã é uma vida de intimidade mais intensa, mais profunda. É por isso que o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, porque Ele está te chamando para conhecê-lo, e à medida que você vai caminhando, Ele vai se revelando, à medida que você vai se entregando, Ele vai te tomando, meu irmão e minha irmã. Aleluia. Se você conhecer Jesus, você não precisa de mais nada. Se você conhecer Jesus, você não precisa de mais nada, porque Ele é aquele que supre todas as nossas carências. Ele é aquele que supre todas as nossas necessidades. Ele é aquele que é poderoso, Efésios 3:20, para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Conheça Jesus, Ele está te esperando. O servo é aquele que conhece a voz do Senhor. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a obedecem. O servo, quando o Senhor fala, ele conhece a voz do Senhor. Ele sabe que o Senhor está falando. Ele sabe que a atitude a ser tomada diante da voz do Senhor é uma atitude de obediência, de compromisso, de comprometimento, de entrega. Abraão,
toma o teu filho, o teu único filho, o filho a quem tu amas, e sobe o monte Moriá. Entrega-o a mim, sacrifica-o a mim. Abraão não tinha dúvidas de que era Deus que estava falando com ele. Abraão não tinha dúvidas de que Deus, como disse o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, de que Deus era poderoso para trazer Isaque da morte. Abraão não tinha dúvida do poder de Deus. Abraão obedeceu, e Deus transformou Abraão. Abraão, a partir de hoje, tu não serás Abrão, pai da altura, porque eu não quero te fazer grande, Abraão, mas tu serás Abraão, pai de multidões, porque você apontou para mim, porque você sabe quem eu sou e sabe quem você é, porque você me conhece e me obedeceu, Abraão. Eu vou te fazer pai de uma grande nação, e tu serás uma bênção, e todas as famílias da terra serão benditas no teu nome. Aleluia! Quando nós conhecemos o Senhor é diferente. Só há uma maneira de nós conhecermos o Senhor: por intermédio da pessoa do Espírito Santo. Aleluia. João capítulo 1, versículo 32, a Bíblia diz: João testificou dizendo: eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água me disse: sobre aquele que vier e repousar o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo desceu sobre Jesus, João Batista o conheceu. Nós só podemos conhecer Jesus através do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz: não entristeçais, não extingais, não apagueis o Espírito Santo, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Não podemos esquecer e negligenciar de que o nosso Senhor Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês sozinhos. Eu enviarei outro Consolador, outro do mesmo tipo, da mesma forma com que eu estive com vocês, Ele também estará. Nós não podemos negar de que se há presença de Deus é porque o Espírito Santo do Senhor está aqui. Nós não podemos esquecer de que Ele está conosco todos os dias, e que nós temos que ter uma vida com Ele. Não é um momento, não é uma experiência de visitação, mas Ele quer te fazer um lugar de morada. Aleluia! Que o Espírito Santo nessa manhã possa nos levar a conhecer Jesus, conhecer o seu caráter, conhecer a sua voz, conhecer sua palavra, conhecê-lo como pessoa, tendo um compromisso com Ele, de ser um servo segundo a sua vontade e segundo o seu coração. Eu quero ser este servo. Tem alguém aqui nessa manhã que deseja também? Eu quero conhecer Jesus. Ele não nos deixou desamparados, nem sozinhos, mas Ele nos assiste, Romanos 8, 26, nas nossas fraquezas, e nos ajuda, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós, através de gemidos inexprimíveis. Eu não sei orar, mas Ele me ensina. Eu não sei viver, mas Ele me ensina a viver. Eu não sou aquele que clama, eu sou apenas a voz, para que esse Espírito Santo me leve a conhecer a pessoa bendita de Jesus. Imagine, meu irmão, nós aquele dia que ouvimos a trombeta, ou quando o Senhor nos chamar para a vida eterna, dessas duas maneiras, através da morte ou através do arrebatamento, nós chegarmos nos céus e ouvirmos da voz do nosso Senhor: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Imagina Jesus olhar para você e Ele falar ao seu coração: você me buscou, você me conheceu. O único sentimento que nós vamos ter é: valeu a pena cada lágrima.
valeu a pena cada noite mal dormida, valeu a pena cada sacrifício, valeu a pena entregar a vida para Ele, valeu a pena porque no céu nós não vamos poder explicar a glória que nós veremos. No céu nós não vamos poder explicar, nós não vamos ter palavras para poder dizer: Jesus, olha isso que o Senhor fez. Não vamos ter palavras da maravilhosidade que será lá, da magnitude que será os céus, de tão glorioso que será nós estarmos ali com Ele. Por isso não deixe chegar lá, aproveite a oportunidade, o Espírito Santo está aqui para nos levar a Jesus. Ele não recebe glória, mas Ele nos leva a glorificar ao nome de Jesus e a conhecê-lo. Glórias ao seu nome eternamente. Conhecem Jesus, conhecem por meio do Espírito Santo e sabem o que Jesus pode fazer. Que maravilha! Ele escreve novas histórias, Ele perdoa pecados, Ele salva, Ele redime, Ele liberta o preso do seu cativeiro e da sua prisão, Ele quebra as algemas da morte, Ele traz vida aos mortos, Ele cura todo e qualquer tipo de enfermidade, porque todas as dores levou sobre si, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Ele é aquele que não batiza somente com água, mas Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele é aquele que traz alegria para os tristes, Ele é aquele que apregou a boa palavra aos mansos, Ele é aquele que traz alegria ao coração angustiado e paz ao coração aflito. Ele traz consolos aos atormentados de espírito. Ele é o Senhor das nossas almas. Ele nos lava, Ele nos purifica, Ele nos toma, Ele nos faz mergulhar no seu rio e conhecer as profundidades da sua glória. Ele nos leva por essa vida, não de acordo com o que nós queremos, mas Ele nos dá aquilo que nós precisamos e nos faz viver ainda muito mais do que nós imaginamos. O nome dele é Jesus Cristo. Somente no nome dele há salvação. Para ele não tem limites, para ele não tem espaço, para ele não tem momento, para ele não tem lugar. Ele reina e governa todas as coisas. Todas as coisas estão nuas, patentes, estão como desnudas diante dos olhos dele, porque ele tem olhos como que de fogo e conhece toda a terra. O nome dele é Salvador, o nome dele é Pai da eternidade, o nome dele é Príncipe da paz, o nome dele é Emanuel, Deus conosco. Aleluia! Tudo que nós precisamos, meu irmão, é conhecer o Senhor. Quando nós conhecemos o Senhor, nós nunca vamos dizer: eu estou sozinho, ninguém me ouve, ninguém me entende. Porque não existe amigo como Jesus. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido de milhares para mim. Ele é o meu consolador amado. Aleluia. Quando você não tiver mais ninguém na sua volta, por isso que Ele te leva ao deserto, por isso que Ele te leva às cavernas, por isso que Ele te conduz aos vales, para você entender que tudo que você precisa, só Ele pode te dar, só Ele pode te entregar. Esse vazio na alma, só Jesus pode preencher, meu querido. Por isso que nós temos tanta dificuldade de conhecermos o Senhor, porque é a coisa mais importante e é o maior desafio que nós temos. O diabo não vai lutar de outra forma senão te afastar do Senhor, porque à medida que você se aproxima dele, não há demônio no inferno e homem na terra que te separe dele. Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem altura, nem largura, nem profundidade, nada, nada, nada nos poderá separar do amor de Deus que está na pessoa de Cristo Jesus.
O que Jesus pode fazer? Isaías 61, a Bíblia diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para. O que Ele faz? Prega as boas novas aos mansos. Ele foi enviado a restaurar os contritos de coração, proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê vestes no lugar de cinzas, óleo de gozo por tristeza, vestidos de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem plantação do Senhor, árvores de justiça, para que Ele seja glorificado. Os servos do Senhor estão conhecendo o Senhor. Os servos e servas do Senhor que estão pela internet estão dando glória a Deus. Os que estão aqui estão glorificando ao Senhor, porque não há nada melhor do que nós nos aproximarmos do Senhor e ouvirmos uma palavra que fala sobre Jesus Cristo. E quarto e por último, eles sabem quem são, eles apontam para Cristo. Os servos, eles conhecem o seu Senhor. E quarto, eles são fiéis até o fim. Aleluia. E eu já vou me partindo para o encerramento. Mateus capítulo 14, versículo 10. A Bíblia diz que Herodes mandou decapitar João Batista na prisão. E sua cabeça foi levada num prato e se entregou à filha de Herodias. João Batista, ele é um exemplo para nós de servo. Perdeu a cabeça, mas não perdeu o céu. Perdeu a cabeça, mas não perdeu o propósito. Ele olhou para um governador desviado e disse: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele tratou aquele assunto como um profeta que era. E por causa disso perdeu a cabeça, mas não perdeu a glória. Os desafios, eles vão vir sobre nós. Tempestades vão vir, mas com Jesus, Ele transforma a tempestade em bonança. Problemas vamos enfrentar. No mundo teremos aflições, mas se formos fiéis até o fim, receberemos uma coroa de glória das mãos do nosso justo juiz e Senhor. Há um preço para nós sermos servos. Preço? Sim, o preço de permanecermos fiéis. Fiéis. O maior desafio não é se casar. O maior desafio é permanecer casado. O maior desafio não é ser consagrado um obreiro, mas é permanecer sendo um obreiro até o fim. Não é aceitar Jesus, mas é permanecer com Jesus. O maior desafio do servo não é se tornar um servo. O maior desafio é permanecer servo até o dia que nós ouviremos a voz do nosso Senhor nos chamar. Eu lembro de quando nós chegamos em Oviedo, nós tivemos ali um mês com a igreja, depois 3 meses de quarentena, e lá a quarentena foi quarentena mesmo, irmão, não podia sair na rua. Se saísse a polícia te parava, e se você falasse eu vou ao mercado, eles te esperavam para você voltar com a notinha do mercado e comprovar que você foi ao mercado. Então bem rígido, e nós ficamos 3 meses dentro de casa, não podia fazer culto, não podia fazer visita, não podia fazer nada, e aquela angústia na alma. Eu pensei, Jesus, eu estou doido para trabalhar e não tem serviço, como é que faz? Eu vim aqui, a gente quando chega na obra assim, é aquela vontade, e você vai, e aí tudo se fechou. E se você vive em função do que você faz, quando você não faz, você já não é. Se você vive em função de uma atividade, trabalha naquele ativismo, eu vou fazer, quando não tem trabalho você não é mais. Você percebe que você não tem a motivação correta, e Deus começa a trabalhar essas motivações e corrigir algumas coisas. E eu lembro que Deus, depois que nós saímos dessa quarentena, Deus ele usou a pessoa para falar comigo, e foi de uma forma bem especial. Disse assim: eu não levei vocês para ir, porque vocês são pastores, porque pastores eu tenho aí. Não levei vocês para ir, porque vocês evangelizam, porque eu já tenho pessoas que evangelizem. Levei vocês para ir porque vocês são os meus servos,
e servos eu ainda não tenho nesse lugar. O sentido do servo é sentir e ouvir a voz e a presença do Senhor. Que o Espírito Santo quebre todas as barreiras da sua vida, que só Ele pode quebrar. E que nós possamos, mesmo tendo um preço muito difícil, possamos carregar essa cruz até o fim. Pastor, mas eu não sou obreiro, mas você é servo. Servo, nós somos quando nós decidimos entregar nossa vida para Jesus. Servo não é o título, não é o cargo, é a essência do nosso coração. O Senhor nos convida e faz uma pergunta para nós. Nos convida dizendo: seja meu servo. E faz uma pergunta para nós: onde estão os meus servos? Fique de pé, por favor. Eu quero orar com você. Quero orar em nome de Jesus. Se alguém puder me ajudar aqui, aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos, por favor. Lembre de tudo que Jesus já fez na sua vida. Lembre de todas as obras que Ele já fez no seu coração. Você que está em casa, pense sobre isso. Lembre de tudo que Jesus já operou, coisas que só Ele poderia fazer. Permaneça com seus olhos fechados. Lembre-se de toda a obra que Deus já quebrou, bruxarias, coisas que vieram da sua família de geração em geração e parou em você, porque Jesus, Ele quebrou essas cadeias. Lembre-se das curas. Lembre-se do dia que você foi batizado com o Espírito Santo. Lembre-se das primeiras oportunidades e como o Senhor te surpreendeu. Lembre-se dos propósitos que você fez com o Senhor, dizendo: Senhor, não importa o que façam, não importa o que digam, não importa o que aconteça, eu quero te servir para sempre. Lembre-se das orações que você fez. Lembre-se dos primeiros jejuns, como era difícil. Lembre-se nessa manhã, nós que estamos aqui, você que está em casa, lembre-se de tudo aquilo que Ele pode fazer e daquilo que Ele já fez. Porque assim diz o Senhor nessa manhã para nós: eu tenho muito mais. A fonte, ela é inesgotável, ela não se esgota, ela não acaba, ela não termina. As águas do rio da vida estão diante de nós, e o Senhor nos chama a mergulhar. O Senhor pergunta: onde estão os meus servos? Onde está a adoração dos meus servos? Onde está a entrega dos meus servos? Onde está as lágrimas dos meus servos? Onde está o desejo do coração dos meus servos? Porque o servo do Senhor está buscando o Senhor. Porque o servo do Senhor deseja somente se aproximar do seu Senhor e estar próximo a Ele, até ser uma vontade apenas, até ser um desejo apenas, até ter uma direção, ser a vontade dEle, o desejo dEle e a direção dEle. O Senhor nos chama nessa manhã, meus irmãos e irmãs, a nós sermos estes servos que glorificam o nome do Senhor. Meu Deus, nessa manhã, Senhor, nós oramos. Toma nossas vidas nas Tuas mãos. Não podemos dar um passo se o Senhor não estiver conosco. Não podemos pensar se o Senhor não estiver conosco. Não podemos respirar sem a Tua presença. Não podemos viver longe de Ti, Jesus.
Oh meu Deus, nessa manhã, por tua misericórdia, quebra as barreiras, vai quebrando todo o grilhão, toda a fúria, toda a sentença, todo o mal, tudo aquilo que nos separa. Oh meu Deus, nos toca nessa manhã com a brasa viva do teu altar, e nós seremos transformados. Perdoe os nossos pecados, Senhor, perdoe as nossas omissões, perdoe as nossas indiferenças, perdoe as nossas infidelidades, perdoe-nos, Senhor Deus. Se o Senhor nos resgatar, seremos resgatados. Se o Senhor nos levantar, seremos levantados. Se o Senhor nos curar, seremos curados pelos céus. Nos ajude a permanecer, Senhor Deus. Nos ajude a permanecer servos do Senhor até o fim, até o dia que estaremos eternamente servindo ao Senhor. Tira os nossos olhos das coisas passageiras, tira o nosso coração daquilo que é terreno, nos faz desejar aquilo que é eterno, nos faz desejar os céus, nos faz olhar para o Senhor. Olhai para o Senhor, olhar para o Senhor. Arabacaia sorramadarabagai, anohashi onokomomoshi atacaia. Em o nome de Jesus, visita este coração seco e traga as águas da palavra que vem dos céus. Arabagadá estacamai. Visita este coração e traga renovo. Esse ou essa que entrou aqui nessa manhã, ou que despertou e está em casa, que disse: eu não tenho forças. Traga a força dos céus, meu Deus. Mude as vestiduras, tira a vestidura de tristeza e traga vestes de alegria e louvor. Essa casa voltará a cantar, essa casa voltará a ter alegria, esse lar voltará a ter paz, porque nessa manhã um servo se levanta, uma serva se levanta, a alegria voltará ao teu coração, porque você disse: eu quero ser nada mais do que o teu servo. Desde os dias de João Batista até os dias de hoje, o reino dos céus é tomado por esforço, e sofre esforço daqueles que o buscam. Nós estamos aqui, Espírito Santo, e te buscamos. Não nos deixe sair daqui nessa manhã insensíveis, indiferentes, enfermos. Não nos deixe sair daqui nessa manhã longe de ti, Senhor. Uramantokia rashatakaba. Nanamandoroboboshotokonamusakabai. Arukia sando rashi savur kabakawe adakai. Lava as nossas vidas, tira todo o peso, faz-nos servos e servas. Aleluia. Respire fundo nessa manhã, respire bem fundo, dê glória a Deus, porque a angústia da sua alma se foi e reina a presença dos céus. Glorifique ao Senhor, porque o Senhor nos dá um presente nessa manhã, o melhor presente que nós podemos receber, sua presença. Aleluia, aleluia. Aleluia. Adore ao Senhor, busque Consolador. Diga isso com sua alma e adore ao Senhor. Sai daqui. Aleluia. Meu peito dói, minha alma chora. Se tu sair, retorno por favor no microfone. Consolador,
mora em mim. Sinto vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração. Dê glórias ao Senhor. As vezes que errei sem perceber. Levante as suas mãos aos céus. Diga: não me afaste. Mas não afaste sua presença. Seus frutos me fazem viver. Oh, Consolador, diga: não sai daqui. não sai daqui, não, não. Meu peito dói, minha alma chora. Se tu saís, Consolador, Consolador, mora em mim. Sinto vazio quando estou longe de ti. Levanta sua voz para cantar. Perdoa, perdoa, oh, oh, as vezes que errei sem perceber. Mas não se afaste, mas seus frutos me fazem viver. Perdoa, perdoa, perdoa. Diga com toda a sua força. Perdoa. Não se afaste, oh, não, mas não afaste sua presença. Nunca, nunca, nunca não, Espírito Santo. Seus frutos me fazem viver. Oh, oh. Aleluia. Seus frutos me fazem viver. Em nome de Jesus, levante as tuas mãos. Nós vamos estar orando